Apresento os meus melhores cumprimentos a todos os que me dão esta imensa honra e alegria de comparecerem a esta nossa reunião periódica, que graças a Arpengo do Estado de Goiás se realiza nesta prestigiosa página a cada 15 dias. Os meus agradecimentos, portanto, se dirigem também ao presidente da Arpengo Goiana, Dr. Alain Lourenço Nogueira, e à vice-presidente dessa mesma entidade, Evelyn Aida Tonioli Valente, minha estimada amiga. Bom, como sabem, nós temos aqui esse encontro quinzenal para ir, como diz o título geral desta nossa reunião, ir caminhando pela Lei 6.015 de 1973, a nossa Lei de Registros Públicos. Também sabem, e eu sou muito grato por isso, todo esse projeto, a ideia de se fazer um percurso pela lei, voltar aos seus preceitos, examinar aquilo que entrou em vigor em 1976, portanto há tantos anos, tudo isso eu devo à sugestão de uma registradora civil lá do estado do Ceará, a doutora Thaís Luciana de Castelo Branco, a quem também quero aqui apresentar novamente os meus agradecimentos. Muito bem, nós estamos tratando ainda do artigo 67 da Lei de Registros Públicos. Embora o banner tenha indicado por equívoco que nós hoje cuidaremos do artigo 70, já na exposição anterior eu havia observado que esse artigo 67, embora pareça simples, ele remete ao Código Civil. O problema é que, ao remeter ao Código Civil, abre um leque de questões a serem examinadas e que correspondem àquilo que deve ser qualificado pelo registrador civil e, por igual, deve ser considerado por todos aqueles que se dirigem também ao registro civil para a realização do processo de habilitação. Como eu fiz ver na aula anterior, o direito de família tem como primeira parte exatamente as providências preliminares, ou seja, as primeiras formalidades para o casamento, o que tem como valor de maior relevância exatamente o processo de habilitação. Bom, examinamos na aula anterior alguma coisa disso e começamos a ver os requisitos que se encontram a propósito dos documentos que devem ser apresentados ao registrador civil para instaurar-se o processo de habilitação, para a regularidade desse processo habilitante. E então examinamos o inciso 1º, relativo a esses requisitos, e hoje vamos completar o exame desses documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil, 1525 do Código Civil, e a que se remete, de maneira geral, o artigo 67 da nossa Lei de Registros Públicos. Muito bem. O inciso 2º desse artigo 1525 do Código Civil faz referência à autorização que deve ser dada por escrito, ou seja, uma autorização literal, textual, das pessoas sob cuja dependência estiverem os nubentes. Qual é a sua posição? Hão de lembrar-se, aqueles que viram a exposição anterior, que há um discrime entre capacidade matrimonial e capacidade da maioridade civil. Esta maioridade civil se alcança, de modo geral, sem contar algumas hipóteses que a lei permite de maneira exceptiva, aos 18 anos de idade. A capacidade matrimonial se considera adequada aos 16 anos. Mas, portanto, entre os 16 anos e os 18 anos, há necessidade dessa autorização por escrito que está prevista no inciso 2º do artigo 1525 do Código Civil. Por quê? Porque o artigo 1517, portanto, alguns artigos antes desse que nós estamos comentando, diz que os nubentes, ou seja, o homem e a mulher, podem casar-se
a partir do momento em que completem 16 anos de idade. Mas, enquanto não atingida a maioridade civil, que, portanto, na forma da lei, o artigo 5º, se obtém, em princípio, aos 18 anos, eles devem apresentar, para que possam casar-se, uma autorização legal, ou seja, a autorização das pessoas que respondem por uma subordinação ou pela dependência legal desses menores. Bem, quais são essas pessoas? Em primeiro lugar, os pais. Mas há falta deles, nós temos a possibilidade de estarmos aí diante da figura do tutor. Então, o tutor também pode ser chamado a dar essa autorização. Pode dar-se o caso também de que essa autorização deva ser emitida pelo curador, por um curador. Imaginemos uma hipótese que é passível, suscetível de ocorrer mesmo. Um pródigo que já tenha sido interditado e que queira casar-se. Ele pode casar-se, evidentemente, e ele precisa ter autorização do curador do interdito. Então, o curador também. E os adotantes, né? Os chamados pais adotivos, também devem dar essa autorização. Lembremos-nos aqui, algo importante, que é revogável essa autorização, na forma da lei, artigo 1518, até a celebração do casamento. Ou seja, os pais, os tutores, o curador, o adotante, se arrependerem de ter expedido essa autorização, podem, até a celebração do casamento, revogar o ato autorizador. Bom, lembremos em todo caso que há uma parte derradeira desse dispositivo, do inciso 2º do artigo 1525, que é a da possibilidade de, havendo uma negativa de consentimento desses que têm pais, adotantes, tutores ou curadores que tenham, portanto, competência para expedir esse ato, na suposição de que eles recusem essa autorização, podem os nobentes valer-se da via judicial para obter um ato judicial que suplemente essa autorização. É o que se chama de ação de suplemento de consentimento ou de suprimento de consentimento, que é algo diverso da ação de suprimento de idade núbio. Na exposição anterior eu lhes havia dito que há uma ação, que é a ação de suprimento de idade núbio, de idade nupcial, que teoricamente, se fosse cabível no direito brasileiro, como sempre o foi até 2019, quando uma lei alterou o dispositivo de 1520 no Código Civil, teoricamente seria de todo possível que se ingressasse com uma demanda de suplemento de idade núbio. Suponham uma menina de 14 anos que deseja casar-se. Ela então não tem a idade mínima, que a lei estipula agora em 16 anos, de acordo com o artigo 1517, então ela ingressa com ação de suplemento dessa idade. Bom, acontece que, como vimos, o artigo 1520 impede agora, eu chamo a atenção para isso novamente, porque eu quero mencionar uma controvérsia a propósito desse assunto. Impede agora esse suplemento de idade, mas não, claro que isso não corresponde ao suplemento de consentimento, que este sim supõe que alguém seja menor civilmente, mas já com a capacidade matrimonial, ou seja, alguém que é menor de 18 anos completos, mas já maior de 16 anos completos. Qual é o problema do tema da idade núbio e do impedimento legal acerca do suplemento dessa idade, de acordo com a nova lei 13.000, relativamente nova lei 13.811 de 2019, que alterou o artigo 1520 do Código Civil? Eu vou apenas... Boa noite, doutor Silmar. Prazer em tê-lo aqui, uma honra muito grande. Eu vou fazer aqui uma observação. Eu não vou tentar sequer apontar os lados característicos da controvérsia. Boa noite também,
doutora Margarida, da controvérsia. Mas eu vou explicar o que acontece. Já vimos, o artigo 1520 impede o suplemento de idade núbil. O artigo 1520 do Código Civil. Desde 2019 está impedido. Acontece que o Brasil firmou, em 1970, na verdade promulgou, internalizando no direito brasileiro, a Convenção sobre o Consentimento para Casamento, da Organização das Nações Unidas. Essa convenção data de 1962 e é objeto de um decreto 66.605, que não consta que tenha sido revogado. E lá se diz o seguinte, queria chamar a atenção para que diz o artigo 2º desse dispositivo, dessa convenção que foi promulgada e internalizada no direito brasileiro. Diz isso: os Estados, partes da presente convenção, adotarão as medidas legislativas para determinar a idade mínima para contrair casamento. Ótimo. O Brasil já tinha isso no Código Civil anterior e tem-no ainda agora com o novo Código Civil. Mas prossegue esse dispositivo do artigo 2º. Não poderão contrair legalmente matrimônio pessoas que não tenham completado a idade mínima, até aqui já nenhum problema, mas segue. Salvo se a autoridade competente, por causa justificada e no interesse dos contratantes, dispensa o requisito da idade. Ora, essa é uma norma que o Brasil internalizou com o decreto 66.605, uma norma que consta de um pacto internacional. Ora, por isso que eu disse que o problema é controverso, eu vou deixar aqui a questão apenas apontada, porque dependendo da característica com que se estimar a hierarquia desta convenção, desse pacto internacional, não poderia o Código Civil contrastar com essa disposição a que o Brasil aderiu ao promulgar a Convenção sobre o Consentimento para o Casamento. Em todo caso, é matéria para uma dedicação especial, também no campo do direito constitucional, envolveria uma série de problemas que, a meu ver, vão além das limitadas considerações que devemos fazer aqui nessa nossa série, caminhando pela Lei 6.015. Fica apenas apontado o problema, eu vou resumi-lo mais uma vez, reiterá-lo, apenas quero cumprimentar aqui o doutor Rogério Tobias, estimado amigo, que vejo que me dá a honra de estar aqui presente. Bom, o que há? Desde 2019, por força do artigo 1520, está vedada a ação de suplemento de idade núbil no direito brasileiro. Não é possível, portanto, suplementar ou suprir a idade mínima para o casamento, coisa que era largamente admitida pela tradição do direito brasileiro. Aí surge essa questão, pelo menos teórica, que nos levar a uma certa controvérsia. Ou seja, o Brasil, em 1970, por meio de um decreto 66.605, promulgou a Convenção sobre o Consentimento para o Casamento. E essa convenção, portanto, é um pacto internacional, deixa claro que é possível que a autoridade competente suplemente a idade matrimonial, suplemente a idade núbil. Agora é questão de saber se o Código Civil brasileiro podia ou não enfrentar essa disposição que o Brasil firmou no âmbito internacional. E isso envolve a necessidade de nós examinarmos qual a hierarquia, ou seja, qual o status hierárquico que deve ser considerado para essa convenção internalizada no direito brasileiro. Meus cumprimentos aqui à doutora Thaís Castelo Branco, quem referi há pouco, por ser a idealizadora desta nossa série. Muito bem, vamos então prosseguir aqui na nossa análise, versando o que consta do inciso 3º do artigo 1525, que é outro documento exigido para o processo de habilitação matrimonial, que, como eu disse, é a primeira parte do direito de família, ou seja, integra o capítulo das formalidades preliminares do matrimônio. O inciso 3º do artigo 1525 exige que duas testemunhas maiores firmem um documento, e essas testemunhas podem ser até mesmo parentes dos nubentes, não se impede que o sejam, podem ser parentes como podem não ser, ou seja, não importa isso, em que elas farão duas coisas: atestarão a identidade dos nubentes e afirmarão
a inexistência de impedimentos. Ou seja, o que se faz é encontrar duas almas generosas que assinem conhecer os nubentes e, ao mesmo tempo, afirmem que inexistem impedimentos. Na verdade, em geral, a fórmula é, olha, afirmo que sei da inexistência de impedimentos, ou por outra, não sei da existência de impedimentos. Em geral, a questão se resolve assim. O inciso 4 desse artigo 1525 do Código Civil apresenta um outro requisito documental, que é o da declaração pelos nubentes. Agora não é declaração por pessoas diversas, por terceiros. Aqui é a declaração apresentada pelos próprios nubentes, seja que essa declaração seja firmada em conjunto, seja que seja firmada em separado. Nada impede que um preencha uma declaração e o outro preencha a outra, ou que os dois assinem uma só declaração, de que constem o estado civil de ambos, o seu domicílio, a sua residência, bem como a residência dos pais dos nubentes, suposto por evidente que essa circunstância se conheça. Aliás, a lei diz isso desnecessariamente. Se não se conhece, não é possível afirmar. Mas o que se quer dizer é que é dispensável, na hipótese de os nubentes afirmarem que não conhecem essa residência ou esse endereço. Qual o objetivo? Bom, o objetivo é saber onde devem publicar-se os editais e proclamas. Basicamente é isto. Esse é o principal objetivo. E, ao mesmo tempo, com isso, firmar a competência ou atribuição do registro civil, do registrador civil das pessoas naturais, que pode ser o mesmo, se tratar de uma circunscrição comum em que residam os nubentes, ou pode ser diverso, de acordo também com a variedade de residência dos nubentes. Observe-se que, como basta a declaração, atenção para isso, bastante a declaração, não há necessidade de fazer prova. Em algumas circunstâncias, havia notícia antiga que queria que se fizesse prova. Geralmente essas provas eram a prova de posse, chamada posse em encargo, né? Juntar uma conta de energia elétrica, conta de água, conta de gás, recibo de imposto predial territorial urbano. Quando não, alguns exigiam atestado de residência passado pela autoridade policial. Então, nada disso é necessário neste momento. Basta a declaração dos nubentes. Portanto, dispensa de prova. Dispensa de prova, mas não imuniza de responsabilização penal na hipótese de faltar com a verdade. Essa é outra história. O inciso 5º do artigo 1525, com isso se exaure aqui a apreciação dos requisitos previstos no Código Civil para o processo de habilitação em termos documentários, trata da exibição de uma certidão relativamente ao óbito de um cônjuge anterior, portanto, situação em que o nubente, um dos nubentes, ou os dois, ostentam o status civil de viúvo. Por que isso? Porque o casamento anterior não dissolvido é causa de impedimento matrimonial. Se há um casamento anterior em vigor, há um impedimento matrimonial. E de conseguinte, há necessidade de juntar uma certidão para confirmar a dissolução do casamento precedente, do casamento anterior. Bom, pode ser também que não se trate dessa situação de viuvez, mas se trate do caso de casamento declarado nulo ou anulado. Caso em que, então, há uma apresentação de certidão de uma sentença judicial e, de par com essa certidão, ou nela inserida, a referência ao trânsito julgado. É preciso que a decisão tenha transitado em julgado. Sentença de anulação ou de nulidade, declaratória de nulidade do casamento anterior. Volto a dizer, isso embora de evidência palmar, é para provar, para mostrar que
o casamento, se não dissolvido, impede um novo matrimônio. A outra hipótese é o registro da sentença de divórcio. Então, é possível exibir uma certidão do registro da sentença do divórcio. Resta aqui considerar um tema, nessa matéria, um tema que me parece muito interessante e que apresenta uma relativa novidade. Relativa porque, em parte, é bastante nova. Em parte é de 2002, com o Código Civil. Na outra parte, já vinha de antes. Diz respeito à situação do ausente e do que teve morte presumida sem necessidade da declaração de ausência. Bom, a matéria, como eu disse, no Código Civil de 1916, o Código de Cláudio Bevilacqua, não permitia solução favorável ao novo casamento. Ou seja, se houvesse ausência, e até acho que no Código do Bevilacqua se deve estender-se isso ao caso da morte presumida sem declaração de ausência, matéria desconhecida pelo Código de 16. Se houvesse ausência, isso poderia levar, observados lá os prazos iniciais de 1 ano ou 3 anos, se houvesse procurador, etc., para a sucessão provisória. A partir dali se contava o prazo decenal para a sucessão definitiva, mas a matéria relativamente à ausência era exclusivamente de efeitos patrimoniais. Ou seja, não se fazia nesse tema a extração de efeitos para o campo matrimonial. Exclusivamente se decidia para o plano sucessório, seja da sucessão provisória, seja da sucessão definitiva, mas sem efeito algum quanto ao casamento. Ou seja, não se permitia o casamento posterior, suponho, de um cônjuge que não sabia onde estava o cônjuge desaparecido. Me lembro aqui de um filme muito interessante, que acho que chama O Náufrago, em que alguém cai com um avião no meio do deserto, ali sobrevive, consegue salvar-se, volta para o convívio político, o convívio da cidade, e encontra a mulher já casada novamente. Então isso não se admitia no Código Civil brasileiro de 1916. A questão mudou muitíssimo, entretanto, com o novo Código Civil. Essa questão é considerada. Por que razão? Se no Código de 16 não havia previsão, se nós fôssemos mudar o artigo 315, íamos verificar isso, não havia previsão no Código de 16 de que a ausência fosse causa dissolutiva do matrimônio. Então não se podia considerar que o fato da ausência levasse a essa dissolução. Já no Código de 2002, a ausência é causa de dissolução matrimonial na forma do artigo 1571 do Código. Então, agora desaparece, porque quando se admite que está dissolvido o vínculo matrimonial, então é perfeitamente possível o novo casamento. E como se dá? Bom, se nós formos lá ao artigo 6º do Código Civil, vamos verificar as indicações correspondentes ao que nos interessa aqui para compreender o significado normativo do artigo 1571. A existência, lá diz a lei, a existência da pessoa física, da pessoa natural, tem seu termo com a morte. Esse é o princípio, realmente, né? Mas, quanto aos ausentes, diz a lei, presume-se esta morte. Nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Essa é a questão. Autorizada a abertura da sucessão definitiva, o que quer dizer 10 anos depois da arrecadação dos bens na sucessão provisória, e essa arrecadação se dá em 1 ano ou em 3 anos após a indicação da ausência, já se presume, portanto, a morte do ausente. E com isso, essa presunção leva à dissolução do casamento anterior, permitindo um novo matrimônio.
Mas o interessante aqui, a considerar, é que o Código Civil, no artigo 7º, trata de outro caso de morte presumida, aí a morte presumida sem declaração de ausência. Então, enquanto os artigos 6º e 22 seguintes do Código Civil tratam da morte presumida com declaração de ausência, ou mais exatamente, a ausência levando à ideia de morte presumida, no artigo 6º, já, diversamente, o artigo 7º cuida da morte presumida sem declaração de ausência. Então, os casos que as pessoas, há indicações na lei de pessoas que desaparecem, por exemplo, em grandes incêndios, né? Em naufrágios, de grandes embarcações, desastres de avião. Eu conheço aqui o episódio daquele avião que tentou descer em Congonhas e atravessou a pista, o avião da TAM. E conheço de perto o episódio de uma senhora que ficou viúva e estava exatamente nessa situação, morte presumida do marido, porque é curioso como, também é curioso aqui comentar esse aspecto psicológico. Durante muito tempo ela ainda nutria a esperança de que por algum motivo o marido não houvesse entrado no avião, que alguém houvesse furtado o passaporte dele, que ele estivesse em algum lugar. É interessante como realmente as pessoas ainda se apegam, e isso é explicável, perfeitamente explicável, humano, não é? A essas situações. E aí vem, portanto, a ideia da morte presumida. Não se pode afirmar com certeza, se não há um cadáver, se não há o corpo do qual tenha se retirado a alma, para que se possa confirmar a identificação adequada, não se pode realmente confirmar esse óbito. Mas é possível presumir, o direito lida muito, tende a lidar com presunções. E, neste caso, essa morte presumida leva à dissolução também do casamento, exatamente, porque aí entra no âmbito da indicação de que a morte dissolve o casamento. Essa é presumida, mas dissolve o casamento. Bom, ocorre que isso não é uma novidade do Código Civil. Interessante como o legislador fez constar do Código Civil uma experiência que já estava na Lei de Registros Públicos. Porque, embora a Lei de Registros Públicos não contemple contra o ausente uma solução similar a essa que eu acabo de referir, ela contempla no artigo 88 exatamente a situação da morte presumida. É possível aqui, talvez, entender que não deveria estar na Lei de Registros Públicos isso. Porque o artigo 88 da Lei de Registros Públicos o que faz é cogitar de um processo que deve correr, diz a lei, perante um juiz togado, para que esse juiz togado declare essa morte presumida. E a partir daí se fará o assento de óbito. Então, não é próprio da Lei de Registros Públicos, em princípio, essa referência a ações que só vão redundar na formação de um título judicial para a inscrição no registro civil. Mas, em todo caso, propriedade de adequação legística ou não, matéria sempre um pouco discutível, e o fato é que com a inflação, a hiperinflação de normas que nós temos no Brasil, não será esse fato de haver uma certa impropriedade formal ou de lugar da norma, de lugar de edição da norma, que deva ser considerado assim como um grande motivo de surpresa ou de crítica ao legislador. O fato é que o artigo 88 antecipou aquilo que está no artigo 7º do Código Civil e, com isso, permitiu a possibilidade, portanto, de que alguém com morte presumida, nas situações que ali estão, e que não são, note-se bem, não são exaustivas, é possível, com muita cautela, embora seja uma norma excepcional, com muita cautela entender que esse dispositivo é explicativo, não é taxativo, estender a outras hipóteses em que tudo leva a crer que haja a morte presumida de alguém. Bom, essas situações, né, quer dizer,
gente que vai para a guerra e desaparece na guerra, não dá notícia, durante muito tempo não se encontra, etc. Agora, vejo que isso é realmente caso de morte presumida, porque sabe-se, por exemplo, tem-se notícia de que muita gente que se apresenta, ou que se apresentou há alguns anos como tendo 120 anos de idade, 130 anos de idade, como se chegou a dizer, na verdade era gente que ao fim da Segunda Guerra Mundial encontrou documentos e resolveu mudar de nome e de vida. E foi assim. De modo que só o fato também de alguém ter ficado muito tempo após o fim de uma guerra sem aparecer aos amigos, aos parentes, etc., não significa necessariamente que se deva dar assim, o valor dessa morte presumida um caráter quase absoluto. Não. É preciso sempre muita cautela nessa decisão, examinar bem as circunstâncias, e isso justifica que se remonte a um processo que vai ter curso perante alguém com poder jurisdicional, poder fazer um melhor exame de prova, alguém mais acostumado às provas. Muito bem. Na semana que vem, nós vamos começar, na semana que vem não, daqui a 15 dias, nós vamos começar a tratar agora do processamento sequencial da habilitação, incluída a questão dos proclamas, que historicamente é algo interessantíssimo, o tratamento, o curso dos proclamas. E a razão pela qual a Comissão de Reforma da Lei de Registros Públicos, que foi instituída em fins da década de 80, integrada pelo então consultor-geral da República, depois ministro do STF, o ministro Celso de Mello, pelo Gilberto Fabiano da Silva e pelo Álvaro Pinto de Arruda, que era procurador de Justiça aqui em São Paulo, e por mim, também o José Roberto Ferreira Gouveia. E a proposta era que se extinguisse a exigência dos proclamas. Duas perguntas aqui. Uma, que ocorre após a morte, casamento após a declaração de morte presumida. Eu penso que não há nada a fazer. Antes do divórcio, doutora Thais, antes do divórcio, da instituição de divórcio no Brasil, eu penso que a solução poderia ser outra. O segundo casamento não poderia existir. Depois da imposição do divórcio, eu penso que a consequência, por uma questão esta é uma outra pergunta aqui, que é a tal pergunta que a doutora Cia Pereira dizia que era boa. Não é nada boa, uma boa pergunta. Depois da instituição do divórcio no Brasil, me parece que já não se pode colocar essa questão. Ou seja, ele volta, ele vai ter que examinar, acho que não. Acho que a presunção, uma vez reconhecida, está reconhecida. É toda uma discussão. Nós podemos nos dedicar aqui numa aula dessa a fazer um exame disto. Eu confesso que precisaria me dedicar a uma análise mais detida dos argumentos em um sentido e outro. A mesma coisa, sumiu a sua pergunta aqui anteriormente, só vejo a parte final, se do eventual cônjuge presumidamente morto que reaparece. Com a morte presumida de alguém, o cônjuge sobrevivo considera-se viúvo, em estado de viúvo. Tanto que ele apresenta uma certidão de óbito e pode casar novamente. Agora, a pergunta é o seguinte, o morto que reaparece. Ele, na verdade, aqui, eu penso que o casamento posterior não poderá ser dissolvido pura e simplesmente ou considerado nulo, etc. Mas é realmente complexo. Eu acho que o registro do óbito, não sei se ele pode ser cancelado, doutora Thais, porque ele foi realizado com rigidez. Penso que caberia sim uma averbação, no sentido de que como se faz uma retificação, não para cancelar, mas para retificar que a presunção desapareceu pelo aparecimento do que esteve por morto.
Agora eu vou examinar isso, porque é uma situação tão rara que eu suspeito que não terá ocorrido em nenhum caso no Brasil. Eu vou examinar um pouco melhor para verificar se há alguma jurisprudência ou se há alguma doutrina que diga que dependa de uma nova ação, que não pode ser ação rescisória, mas uma ação revisional, para que se reveja, em vista da mudança da situação de fato, a situação anterior. Agora, com quais efeitos é outra história. Então, são duas questões distintas. Como poderá ser revista essa situação? Porque alguém terá que afirmar que Tício é Tício, né? Que Tício, que estava presuntivamente morto, está na verdade vivo. Isso vai ter que ser provado. Cônjuge que sobrevivente que se casou novamente é de casado, certo? Pois o do presumidamente morto, eu penso que nós devemos considerar que está dissolvido o casamento anterior, por essa força. Então, ele volta à situação, na verdade, de solteiro, talvez, provavelmente. Mas eu confesso que é um tema que vai demandar. Eu me comprometo numa das próximas aulas, voltar a isso com algumas indicações doutrinárias. Eu não estudei o ponto e tenho realmente, acho que a questão do... O problema é que acho que nunca aconteceu. Né? Tenho a impressão que nunca aconteceu, mas pode acontecer. Se acontecer, vamos admitir, Tício volta. Como ele faz para provar que está vivo? Não bastará que ele declare, ele vai ter que fazer, sobretudo porque tem uma sentença. Essas sentenças que são dadas nessas situações, elas são sentenças consideradas sentenças determinativas, ou seja, fazem parte do que se chama de jurisdição dispositiva. Todas as sentenças, todas elas têm uma cláusula rebus, ou seja, elas são dadas para que se estabeleçam perante uma situação de fato. Mas, esse é o outro tema que nós temos que considerar, nas pretensões determinativas há uma cláusula rebus especial, muito mais intensa. Vamos dar alguns exemplos de decisões de caráter determinativo. Um que está na moda, pedidos de medicamentos, pretensões desviadas para a obtenção gratuita de medicamento fornecido pelo Estado. Muito bem, alguém começa a tomar aí uma determinada substância, o juiz defere a entrega dessa substância, tempos depois, se o remédio já não produz efeito, ou é preciso uma dose maior, ou é preciso um outro remédio, etc. Não tem sentido que o interessado promova uma nova ação autônoma para obter esse remédio. O que ele faz? Ele ingressa nos próprios autos, embora isso possa normalmente processar-se em apartado, né, em autos conexos, e pede que se reveja a decisão. Então, vai rever. Como também o Estado pode, em determinado momento, descobrir que alguém que está recebendo o remédio, fornecimento gratuito do fármaco, já não necessita desse remédio. Ele não vai entrar com uma ação revisional. Nem teria sentido uma ação revisional, ação rescisória. Não vai entrar com uma ação rescisória. Ele entra com uma demanda revisional nos próprios autos. Parece ser o caso aqui. Ou seja, declarada a morte presumida, que alguém que não morreu volte e diga, olha, eu estou aqui, eu peço que se reveja. E o juiz declarará. Agora, até aqui tudo resolvido. O nosso problema é que eu vou tentar verificar, examinar se encontro alguma doutrina a respeito do assunto, é saber como se procede no registro civil, se basta a averbação para retificar e eventualmente para encerrar o assento de óbito. Eu não penso que seja para cancelar, não. Aquela distinção, doutora Thais, a que eu tenho me dedicado muitas vezes entre encerramento e cancelamento. Cancelamento, por assim dizer, nulifica o ato praticado. O encerramento não, simplesmente não permite a prática de ato mais naquele locus registral. Parece que essa solução se acomodaria aqui. Mas, aos efeitos substantivos, qual é o efeito substantivo? Qual o novo Estado Civil? Diz muito bem aí a pergunta feita aí a propósito está torcendo para que não aconteça.
se qualifica como solteiro novamente, como ex-casado, isso eu preciso ver. Isso eu preciso ver se há doutrina a respeito do assunto. Eu me comprometo, numa dessas aulas, a voltar a falar. Pode ser que daqui a 15 dias, mesmo se eu tiver tempo, tentar examinar essa questão. Muito bem, senhores. Muito obrigado pelas perguntas. Eu acho que essas perguntas são muito interessantes, embora nem sempre eu esteja à altura de respondê-las de imediato, mas são muito interessantes e tornam mais vivas aqui a exposição, não é? Eu agradeço, portanto, a audiência, a presença de todos aqui. Mais uma vez não posso deixar de publicamente agradecer a doutora Thaís Castelo Branco pela sugestão desta nossa caminhada. Como eu disse, eu encerraria o termo de nascimento e aí eu registraria o óbito. Eu apenas não cancelaria, eu encerraria. Meus cumprimentos à doutora Evelyn, estimada amiga, doutora Amanda Gil também, aliás, Thaís Camates, estou vendo aqui de Paraíso das Águas, a doutora Amanda Gil, professora Isabela, muito obrigado. A doutora Amanda Gil além de oficial do 18º Registro de Imóveis, uma das diretoras da editorial Lepanto, e acaba de reeditar-se na Lepanto o meu livro ABC do Direito Natural, uma edição revista, porque não há livro sem gralhas, né? Sempre se comete algum equívoco, e além de revista com um acréscimo de 2 outros estudos. Então, deve estar à disposição dentro de aí alguns dias. Eu agradeço ao pessoal da Lepanto por essa diligência. E, mais uma vez, o pessoal da PEN do Estado de Goiás, ao presidente Alain e a Evelyn, os meus melhores agradecimentos por me permitirem utilizar esta plataforma valiosíssima de estudos do direito registral. Nós vamos prosseguir ainda, portanto, no tema do processo de habilitação. Isso aqui deve levar mais pelo menos 2 semanas, porque eu quero me dedicar um pouco ao tema dos proclamas. Me parece muito interessante. Muito obrigado. Pois é, viu que a doutora Simone Sbradi, muito bem. Com esse nome aí, é secreto, doutora Simone. Simone é atual registradora civil na cidade de Campos do Jordão, aqui no estado de São Paulo, e ela me deu a imensa alegria e honra de ter sido minha assistente lá no gabinete da 11ª, meu gabinete na 11ª Câmara de Direito Público, Tribunal de Justiça de São Paulo. De lá saiu quando passou no concurso para o registro civil. Simone é uma grande registradora e muito amiga. Muito obrigado, vou transmitir a Maria Isabel seus cumprimentos também. Estou vendo que está disfarçado no Instagram. Meus cumprimentos ao professor Sbradi. Bem, novamente muito obrigado a todos. Voltamos dentro de 15 dias, ainda prosseguindo no tema do processo de habilitação.